Vamos tirar um tempo de oração, amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, Senhor. Estes momentos de louvor e adoração, Senhor, perante Ti, a Tua face, Senhor. Sim, para Ti seja sempre a honra, a glória e o louvor, Senhor. Porque Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno da nossa adoração, toda a nossa gratidão, Senhor. E é com alegria, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, uma vez mais, Senhor, prontos, Senhor, a receber, Senhor, de Ti, da Tua palavra, Senhor. Vem mesmo ministrar a cada coração. Fala, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor Deus, Pai, que precisamos ser cada vez mais e mais iguais a Ti, Senhor. Precisamos cada vez mais e mais dar fruto para a Tua glória, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, mostrar ao mundo lá fora que Tu és um Deus de graça, de amor, um Deus de perdão e salvação, Senhor. Por isso, Pai, eis-nos aqui esta noite, Senhor. Abre mesmo o nosso entendimento, dá-nos revelação, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, e através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus, pois a Tua palavra é Espírito e é vida, Senhor Deus, Pai. E a Tua palavra jamais voltará para Ti vazia, mas ela se cumprirá na vida de cada um de nós, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Todos dizem amém. Hoje a lição número 3, temos estado a falar, Deus colocou isto no meu coração, a falar sobre a videira verdadeira, amém. E então o título que eu dei a essa mensagem é Unidos à Videira da Vida. E hoje é a lição número 3, amém. E a semana passada nós falamos um pouco sobre Jesus, que Ele se apresentou como o grande Eu Sou, amém? Falamos sobre isso, falamos sobre a videira verdadeira, amém? E a analogia da videira não só ressalta uma vitalidade espiritual, mas também a necessidade de haver uma permanência nessa videira, amém? Jesus sempre pediu aos seus seguidores para permanecerem nele, estarem com ele, estarem unidos a ele, permanecerem nele. Tal como os ramos de uma videira, peço perdão, eu passei por tantas elas antes de vir para aqui novamente. Tal como os ramos de uma videira permanecem na videira natural. Jesus pede-nos que nós, cada um de nós, possa permanecer assim, ligados, conectados com Ele. Amém? E essa permanência vai envolver, então, uma comunhão, uma conexão, uma comunhão com Ele constante. E é nessa comunhão, nessa união, nesse relacionamento constante com Ele que iremos ser fortalecidos, iremos ser sustentados e iremos então dar fruto, ok? Iremos dar fruto, porque sem Ele nós não podemos dar fruto, ok? É só com Ele que podemos dar fruto. Amém? Da mesma forma que as raízes da videira buscam profundidade no solo para obter nutrientes, as raízes enterram-se no solo. Nós vimos à beira do caminho, quando vínhamos cá, muitas delas foram arrancadas, muitas videiras e até mesmo oliveiras nós vimos arrancadas. Nós vemos que têm raízes profundas. Amém? E por que são raízes profundas? Para irem buscar nutrientes na terra. Amém? A nossa fé também precisa aprofundar as suas raízes na verdade divina para poder então florescer e frutificar. Nós temos, amém, que estar conectados com Jesus, porque Jesus e a palavra são um. Nós temos que estar enraizados, amém? Na semana passada, então, como eu disse, nós vimos que a videira do Senhor, amém, falamos sobre isso, no Antigo Testamento não foi capaz de dar uvas doces, antes eram amargas. A Bíblia diz que elas eram uvas amargas. E para se ter uvas doces, a função não é apenas do ramo. A função de dar uvas não é só do ramo, não é só o ramo que vai dar a fruta, amém? Antes, a vida que a raiz e o tronco passam para o ramo é que é suficiente para ele vir a produzir o fruto. Verdade ou não? Amém? Eu depois explico isso mais tarde, a gente vai vendo isso melhor. Israel, então, conhecido como a videira de Deus, o povo de Deus, amém, não foi capaz de transmitir vida para os seus ramos. Não foi capaz de transmitir vida.
o que brotou em uvas amargas. Deus disse que as uvas eram amargas. Israel devia ter espalhado muito mais o Evangelho, o amor de Cristo, o amor de Deus, amém? Amor de Deus, o amor de Deus do Antigo Testamento. E ele não espalhou. E eu tenho estado a ler o Velho Testamento e eu tenho visto, meu Deus, Deus teve uma paciência enorme com o seu povo. Eu tenho visto, mesmo no livro dos reis, amém, dos juízes, que vinha um que andava segundo o caminho do Senhor, depois andava 3 ou 4 fora do caminho do Senhor, anos e anos fora do caminho do Senhor, sempre a edificar ídolos, a edificar altares aos ídolos, sempre fora do caminho do Senhor. Deus teve uma paciência, realmente eles passavam a vida a dar uvas amargas, amém? Era assim mesmo. Então, Israel não foi capaz de transmitir vida para os seus ramos, o que brotou em uvas bravas, amém? Não só amargas, mas bravas. Sendo assim, a videira verdadeira se manifestou. E quem é a videira verdadeira que nós temos estado a falar? Jesus, amém? Se manifestou para nos mostrar que uma das suas missões, ou uma das suas funções, uma da sua função pela qual ele veio, era para que os ramos tivessem vida e vida com abundância. Em João 10, verso 10, uma das partes de João 10, verso 10. Amém? Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Nós somos os ramos. Amém? E com vida, e com vida haverá sempre frutificação. Onde houver vida, vai haver frutificação. Amém? Jesus, como a videira verdadeira, não deixará que os seus ramos trabalhem sozinhos. Ele não vai deixar que a gente produza fruto sozinho. Não, ele não vai nunca fazer isso. Nunca pensem assim, nunca se autoelogiem ou sobreponham dizendo assim, eu consigo, eu faço. Não, sem Jesus você não faz nada. Pode fazer coisas naturais, mas sem Jesus as coisas espirituais você não consegue fazer. Ok? Sem Jesus não conseguimos fazer. Então Jesus, como videira verdadeira, não deixará os seus ramos trabalharem sozinhos. Ela, a videira, produzirá vida para que os ramos possam produzir então o fruto. Pois é Ele que opera tudo em todos. Ainda há bocado acabamos de cantar um corinho e eu quero dizer o grupo Louvor, amém, estão a fluir com Deus, amém. É que nós dissemos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, amém. Ele mesmo declarou que ele eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta do aprisco, falamos nisso a semana passada, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e agora ele apresenta-se como a videira, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Deixem-me dizer, Jesus sempre será tudo aquilo que nós precisamos. Ele identifica-se com essas coisas, ou faz com que a gente se identifique com essas coisas, para saber que tudo o que nós precisamos está nele, vem dele, e é por ele, amém? E é por ele, amém? Ele está, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está apenas a falar de muitos dos seus nomes, dos nomes que lhes foram atribuídos, e deixem-me dizer, são mais de 100. Em João, então vamos ver João, vamos ler novamente João 15, o verso 1 e o verso 2, que vocês já conhecem, lemos a semana passada, vamos ler novamente. João 15, verso 1 e 2 diz assim, eu sou a videira verdadeira. Amém? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Nota agora o verso seguinte, todo o ramo que estando em mim, todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Outras Bíblias dizem ele corta. Amém? E todo o que dá fruto, ele limpa. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então nós falamos no primeiro elemento desta parábola e vimos que então que é o eu sou a videira é o primeiro elemento, amém?
que é também o símbolo, a videira também é o símbolo do Messias que haveria de vir. E ele já veio, glória a Deus, ainda que os judeus muitos não o aceitem, mas ele já veio, o Messias já veio, amém? E agora, como segundo elemento, vou-vos apresentar o agricultor. Ou seja, o agricultor que Jesus nos revela como o seu Pai, ou Deus conosco, Deus o Pai, amém? Deus o Pai, ou Deus o Pai. No uso da videira como imagem de Israel no Antigo Testamento, Deus também era apresentado como aquele que cuida, e Deus preenche também este papel de cuidar de nós, amém? De cuidar de nós, de velar por nós, amém? Ele tem esse papel também na vida, amém, daqueles que têm uma nova aliança com Ele. Porque nós estamos no Novo Testamento, temos uma nova aliança com Ele. Mas esse papel de Deus ainda continua, amém? Não só no Antigo Testamento Ele cuidava e velava pelo povo, Ele faz o mesmo conosco hoje, amém? Na nova aliança. Então, todo participante da nova aliança, ou seja, nós aqui, todos nós, da nova aliança, amém? Temos um relacionamento com ambos. Temos um relacionamento com Deus, o Pai, amém? Deus, o Pai. E temos um relacionamento com Deus, o Filho, ok? Ou seja, temos um relacionamento com a videira e com o agricultor. Amém? Deu para entender, amém? Deus como agricultor, ou lavrador, outras bíblias dizem lavrador, vinicultor, vamos dizer como agricultor, tem pelo menos duas funções, que nós acabamos de ler no verso 2, duas funções. E a primeira é a seguinte, diz, toda a vara em mim que não dá fruto, a corta ou a tira, ou não sei qual era, a retira ali, ok? Então, esta é a primeira função do agricultor. Toda a vara que não dá fruto é cortada. Vamos então dar agora um pouco de atenção ao vinicultor ou agricultor, pois é ele quem vai cuidar da videira. Notem que não é exatamente Jesus quem vai cuidar, mas é o Pai que vai cuidar. Ok? Foi Deus que iniciou a plantação da videira. Desta videira verdadeira. Foi Deus. Amém? Foi Ele ou não foi que enviou Jesus? Foi Deus que iniciou a plantação da videira. Amém? Com um propósito. Romanos 11, 36, e nós acabamos de cantar isso há bocado, volto a repetir, diz o seguinte. Porquanto, a minha Bíblia diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Porque dele, amém, por ele e para ele são todas as coisas. Então, Deus, o Pai, está a tratar da videira, porque a videira, amém, veio por ele, é para ele e é por ele, amém? Então, Deus, o Pai, é o vinicultor, ou o agricultor, ou deixem-me também dizer assim, o juiz sobre a videira, ok? Ele vai decidir, o agricultor decide quais ramos devem ser podados e quais os ramos a serem cortados. Ele julga, disciplina e faz o corte. É Deus que faz isso. Ele planta, ele cuida, ele poda a videira. A função do lavrador é mantê-la a produzir fruto. Ok? A videira tem que dar fruto. Lembra-se da história da figueira que Jesus não deu fruto, chegou lá e não deu fruto, o que é que ela diz? Uma árvore sem fruto não tem préstimo. Estamos a falar árvores que devem dar fruto, ok? Então nós vemos que a função do lavrador é manter a videira a produzir fruto. E para que essa videira seja saudável nessa tarefa, ele precisa cortar as varas que não dão fruto.
Tem que cortar as varas que não dão fruto, pois são um peso, deixem-me dizer, são um peso desnecessário sobre a videira, amém? E comprometem a missão dela dar fruto. Não olhem para o lavrador como sendo apenas aquele que corta. Muita gente pensa, ai, Deus está-me sempre a dar, Deus está-me sempre a castigar, ai, Deus, isto aconteceu porque Deus... Não olhem para o agricultor como alguém que está sempre... Amém? Com a tesoura na mão a cortar tudo. Irmãos, entendem? Cuidado. Não olhe para o lavrador como sendo aquele que corta as varas. Lembrem-se que a função dele é manter a videira e não as varas. Mas para manter a videira, tem que tratar das varas. Amém? Porém, as varas têm uma função importante nesse processo, amém, de ele manter a videira. E é por isso que o lavrador limpa aquelas que não dão fruto, para que o seu fruto aumente e se multiplique cada vez mais. O objetivo do lavrador não é deixar, ou do agricultor, não é deixar que a figueira fique estéril. Não, esse não é o objetivo dele. Mas ele precisa cuidar dela para continuar a produzir ramos que vão gerar fruto. Tem que ser ramos que vão gerar fruto. Amém? E o lavrador sabe que assim que aparecem os sinais dos frutos, as folhas começam logo a crescer. Rapidamente, antes dos frutos terminarem de se desenvolver. Não sei se vocês já notaram uma videira, ela começa a dar um ramo e começa logo a ver ali o caixinho, não é? Como se costuma dizer, começa-se logo a notar. E depois, logo passado um bocado, começa a crescer aquelas folhas todas, assim, parece que aparecem de repente, não sei como é que é aquilo. Parece assim tudo de repente. Eu notei isso quando a gente passar lá, como eu disse. São tantas as videiras, a irmã também viu, não viu? Amém? Então, nota-se. Então, e uma vara com muitas folhas pode enfraquecer a qualidade do fruto. E também uma vara florida e cheia de folhas pode acabar até por não transmitir o fruto. Pode ter flor, mas a flor cair e não transmitir o fruto. Os irmãos entendem? E ainda que a vara seja bela, bonita, amém? Verdejante, cheia de flores, mas se não tiver fruto, há um corte. Né? Não pensem que está tudo bonito, tudo bom, tá não sei o quê, não acontece nada. É mau. Quando parece que está tudo, eu digo assim, quando está tudo a correr muito bem, isso aí há qualquer coisa que não está bem. Os irmãos entendem? O lavrador então irá cortar quando não há fruto. Não adianta ser uma vara bonita, com bom aspecto, precisa ter fruto. É mais útil uma vara sem folhas, mas cheia de frutos, do que uma vara com uma aparência bonita, cheinha de folhas, mas sem fruto. Um lavrador ou um agricultor experiente consegue distinguir entre a vara que dará fruto daquela sem fruto. Ele consegue distinguir, eles sabem. Eu lembro-me uma vez, o nosso irmão Armando, nós estávamos numa casa que tinha algumas videiras e ele ia lá nos ajudar, porque a gente não percebia nada disso, de cortar, de podar as videiras. E o nosso irmão Armando ia lá, ia cortar aquelas. E eu lembro-me que ele até tentou me ensinar, mas não percebi muito daquilo, mas está bem, ele tentou. E eu via o cuidado dele a cortar aquilo. Então, eu vi que ele sabia distinguir as varas. É interessante ver isso. A mesma coisa, só Deus, o lavrador, é que pode verificar vara por vara, só Ele pode manter aquela que vai frutificar. Não sei se vocês notam a facilidade com que, de repente, desaparecem as pessoas. Aceitam Jesus empolgados. No princípio, amém? E de repente, não foram elas. Um ramo que foi cortado.
As varas apontam para nós e às vezes pensamos que estamos a dar fruto por não sentirmos a dor da poda. Nós já pensamos, amém, estamos a dar fruto, não acontece nada, estou a dar fruto, não sentimos nenhuma dor, amém, da poda, o que nos faz pensar que até somos úteis na videira. A gente fica a pensar, sou útil, mas não estamos a dar fruto nenhum, mas sou útil. Ai, quantos se exaltam para aí. Mas entendem? Mas a verdade é que o lavrador não passa o seu tempo a cortar varas também. Existe uma estação própria para a poda, para fazer a poda. Vocês sabem isso no natural, amém? E Deus compara as coisas naturais com as espirituais também. O que significa que se formos uma vara infrutífera, chegará para nós o dia da poda. Vai chegar. Vai chegar. Porém, se estivermos a dar fruto, passaremos pelo processo da limpeza do lavrador. Ele corta um fiozinho ali, às vezes as varas dão aqueles fiozinhos, não sei se vocês já notaram nas videiras, ele corta uns fiozinhos ali, remove uma ponta ali para a vara ficar mais forte, amém? Corta ali uma ponta da vara, retira os excessos que possa haver lá a querer brotar naquela vara, amém? A vara que foi limpa, recentemente, ela chora. Ela chora. A água brota da vara e começa a pingar no chão. O que é que isso nos lembra? O que é que isso nos lembra? Momentos difíceis, provas que passamos e nos fazem chorar. Mas que no final acabamos por notar que até saímos mais fortes dessa situação. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite. Amém? Mas logo pela manhã, Deus renova, restaura as nossas forças. Temos que passar por esse processo. Temos que passar por esse processo. Isso é um ciclo repetitivo, sabem? E é por isso que a vida do crente tem desafios, tem momentos de dor. Ainda estão comigo? Tem momentos de dor, tem desafios, tem choro, tem lágrimas. Mas temos a certeza, no final nós temos sempre a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Porque nele somos mais do que vencedores. E sabemos que no final dessas provas, desses problemas, sairemos mais fortes. Amém? De maneira que o nosso próximo fruto até será mais abundante. A gente ganha coragem até para falar às pessoas com mais ousadia. Toda a vara em mim. Note que Deus diz Jesus, a contar a parábola, diz toda a vara em mim que não dá fruto. Toda a vara em mim. Os ímpios não estão nele. Amém? Só aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Neste caso, ele estava a contar esta parábola para os seus discípulos, não é? Por isso, era também para eles. É para nós, os discípulos de Jesus Cristo. Amém? Então, ele diz toda a vara. Mas como é que pode um cristão que está nele não dar fruto? Note, ele diz toda a vara que está em mim. Como é que pode um cristão que está nele não dar fruto? Aqueles que o aceitam verdadeiramente e receberam o fruto do Espírito, como é que não são capazes de produzir fruto? Estão comigo ainda? Vamos analisar. Ainda não há muito tempo a nossa irmã Tatiana falou sobre o fruto do Espírito, amém? E eu então gostaria de ler Gálatas 5, verso 22. 5, verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Amém? Nós vemos
mansidão, temperança, amém, tudo isso, amém. Verso seguinte, mansidão e domínio próprio, e contra essas virtudes não há lei. Notem que diz, ainda há bocado estávamos a falar sobre isso, notem que diz o fruto do Espírito, é singular, não é mais do que um fruto, é o fruto do Espírito, singular, amém? Revelando que é apenas um fruto, e dentro desse fruto existem sementes ou qualidades que devemos usufruir e semear. Estão comigo até aqui? Eu fiz uma imagem para os irmãos ver, vou pedir à nossa irmã para pôr. Claro que o fruto da videira nós sabemos que é a uva, mas para poder-vos explicar melhor, ou vou usar como exemplos antes uma romã com a sua casca vermelhinha. Estão a ver ali? Uma romã com a sua casca vermelhinha. Ela é o fruto. Mas cabe a nós descascar para podermos usufruir do que lá está dentro. Temos que descascar, temos que abrir o fruto, amém? Para usufruir o que está dentro, ou seja, um néctar, amém? Que está sobre aquelas sementes. Porque há um néctar sobre aquelas sementes, verdade ou não? Da mesma forma é o fruto do Espírito. Digamos que ele vem com uma casca, até à nossa mão, nós recebemos a nossa vida, amém? Recebemos esse fruto, vem com uma casca, mas ali em diante cabe a cada um de nós descascar e utilizar o que está dentro desse fruto. Amém? Com isto em mente, podemos perceber pelo menos 2 motivos pelos quais as pessoas, mesmo estando em Jesus, não conseguem produzir fruto. Vamos ver. Primeiro, o Espírito Santo, volto a dizer, coloca em nossas vidas, ou na nossa mão, vamos usar, por exemplo, a nossa mão, o fruto na nossa mão, mas nós não o descascamos para tirar proveito da semente repleta de néctar. Deixem-me dizer assim, o néctar do fruto da romã, se ainda estiver ali, o néctar que vem em volta daquela semente é para nós, amém? Chuparmos. E depois o que é que acontece? Nós ficamos com a semente. Há quem engula a semente da romã. Eu não consigo. Eu chupo coisa e fico com a semente nas mãos. Tudo depende, é de cada um. Mas nós usufruímos do néctar, nós usufruímos do perdão de Deus, nós usufruímos da mansidão que Ele nos dá, da bondade, da misericórdia, nós usufruímos disso, né? Ele perdoou-nos, Ele mostra da sua bondade para conosco, nós desfrutamos dessa bondade, dessa mansidão que Ele tem para conosco, nós desfrutamos, verdade ou não? Só que a semente, meus irmãos, a semente desse fruto é para nós darmos ou semearmos na vida de outros. Nós não devemos reter a semente desse fruto. Nós temos que passar essa semente para os outros. Amém? Este não descascar acontece com muitas pessoas. O Espírito Santo dá-lhes o fruto, mas a maioria continua a admirar simplesmente o fruto. Amém? Admira o fruto, a bondade de Deus, a misericórdia, amém? A mansidão, admira esse fruto, amém? Sem o descascar, ou sem o pôr em manifestação na sua vida, amém? Ou não se preocupem em utilizar os dons que Deus lhes deu. Não se preocupem em utilizar o dom que Deus lhes deu, amém? Deixem-me dizer assim, não, nunca desperdicem o néctar desse fruto maravilhoso e o privilégio de poder repartir com os outros à sua volta. Os outros à nossa volta estão à espera de atos de bondade, de mansidão da nossa parte, de misericórdia, de perdão. Eles estão à espera. Nós estamos a desfrutar, mas não estamos a semear. Os irmãos estão comigo? Por isso é que Deus vem e corta. Irmãos, estão a entender? Focamos-nos muito em nós próprios e cada vez menos naqueles que estão à nossa volta.
Focamos-nos muito só em nós. Muitas pessoas têm conhecimento bíblico, tanto na área do evangelismo, como na pregação, no ensino, na oração. E lá onde trabalham, poderiam até levar colegas, até os próprios patrões, desculpem, amém? Os próprios chefes, a Jesus ou à igreja, podiam levá-los. Mas não exercitam esses dons, não exercitam esse fruto que o Senhor lhes deu, muitos por vergonha e outros por apatia. Eu estou salvo, os outros que se amanhem, é o que eu ouço dizer. Que é do fruto. O convite de Jesus e de Deus, através desta palavra, é o de produzirmos mais fruto. E isso será impossível se não distribuirmos as sementes. Será impossível. Amém? Lembram-se da parábola que o Senhor Jesus falou dos 10 talentos? Amém? Está em Mateus 25, 14 a 30, mas por falta de tempo eu não vou ler tudo, mas vou falar, só os irmãos certamente vão se lembrar. É nessa parábola dos 10 talentos, conta que um certo senhor, antes de viajar, distribuiu talentos por três servos seus. Diz que ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos e ao terceiro, ou ao último, ele deu 1 talento. E ele, então, foi de viagem. Mas quando voltou da sua viagem, ele encontrou com os seus 3 servos novamente, e aquele que ele tinha dado 5 talentos, ele encontrou com 10 talentos e o recompensou. Inclusivamente ele disse: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ok? Ao que tinha 2 talentos, ele encontra com 4 talentos. Elogia novamente, tal como fez com o primeiro. Ele diz: bom servo, fiel, vem, entra no gozo do teu Senhor. Ao que tinha 1 talento, ele viu que este nada produziu e nem sequer tinha o talento consigo. Nem sequer o tinha consigo. Apenas o enterrou. Ou seja, ninguém sabia que ele tinha talento. Simplesmente o enterrou. Amém? E foi repreendido por isso. Mas a Bíblia não diz se ele se arrependeu ou não. Não diz o que aconteceu com ele. Mas se nós queremos que tudo nos vá bem na vida, que a gente continue a dar fruto, não devemos enterrar os nossos talentos, os nossos dons. Não devemos fazer isso. E sim produzir cada vez mais. Produzir cada vez mais. Aquele homem podia ter recebido apenas 1 talento, mas nem se preocupou em multiplicá-lo. Ele simplesmente disse: vou guardar. Nunca façam isso. Aquilo que Deus deu pode ser só 1 talento pequeno, 1 dom pequeno. Use-o para a glória de Deus. Porque vai beneficiar não só a sua vida, como da vida daquele a quem você vai repartir. Mas dá comigo. O segundo motivo de não estarmos a produzir mais fruto é que nós abrimos o fruto, nós até abrimos a romã, nos deleitamos com o que está lá dentro, fazemos utilização da semente só para nós. Só para nós. O fruto que o Senhor nos entregou, podemos utilizá-lo só conosco. Tudo bem, não interpretem mal. Podemos utilizá-lo conosco, sem nos preocuparmos com o nosso irmão e a sua necessidade, nem com o próximo que precisa de uma palavra de ânimo. Podemos usá-lo só para nós. Mas o que é que isso mostra para Deus? Puro egoísmo. Pura ingratidão. O que vemos, principalmente nestes últimos dias, é que existem muitos de nós a conseguirem até utilizar o fruto. Até com pessoas como, por exemplo, os nossos entes queridos. Nós estamos a usar o fruto, estamos a dar sementes. Ou até com a igreja em que nós congregamos. Mas, e com aqueles que nos querem bem?
isso é fácil fazer isso, não é? Com essas pessoas, familiares, amigos, os mais chegados, é fácil fazer isso. Amém? E quando temos que utilizar isso para os nossos inimigos, aqueles que nos querem o mal, com os ímpios ao nosso redor, como é que nós agimos? Será que repartimos? Mas sabem, foi para esses que Jesus veio dar a vida. Jesus veio para aquele que estava cansado, oprimido. Estava enfermo. Lucas descreve isso muito bem. E agora vamos entender um pouco melhor o que o Senhor, porque é que o Senhor corta. Lucas 6, 27 a 38. E vamos ler um bocadinho de palavra. Dê-me só um pouco mais de tempo. Diz assim: mas a vós que ouvis isto, digo, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam da mesma maneira, lhes fazei vós também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares àqueles de quem quereis, esperais tornar a receber esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E nota, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é, notem, benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, que misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É engraçado que esta escritura do dar pertence à parte também de darmos àqueles que estão à nossa volta. Notem que tudo isto é para ser feito com os maus. Ou seja, depois de provarmos o néctar do fruto, devemos repartir da sua semente de perdão, de amor, de compaixão, de bondade, de misericórdia para aqueles que estão à nossa volta e que nos querem mal. Dê minha mão. Está bem silencioso aqui hoje. Sabem, Deus como agricultor quer assim proteger. É assim que Deus vai proteger a videira. Amém? Deus como agricultor quer assim proteger a saúde da sua videira. Dos ramos que apodrecem e fazem apodrecer. Por que há contendas, confusões, discórdias por vezes na igreja? E Deus não quer essas coisas. Então Ele tem que podar. Então Deus vai proteger a sua igreja, vai proteger a sua videira dos ramos que apodrecem e fazem apodrecer, dos ramos que adoecem e fazem adoecer, dos ramos que espalham bicho, dos ramos que espalham contenda, dos ramos que roubam toda a energia da videira, deixando pouca energia para a frutificação dessa videira ou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta foi, então, a primeira função de Deus como lavrador. A segunda parte
Falaremos na próxima lição, se Deus quiser. Amém? Espero que tenham sido abençoados. Amém? Vamos entrar na segunda função de Deus como agricultor, que é Ele limpa toda a vara, ou limpa toda aquela vara que dá fruto, para que dê mais fruto. Temos estado a dar fruto? Uau! Vamos dizer, Deus, limpa, 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 limpa. Queremos dar mais fruto. Queremos ver mais almas a ser salvas. Meus irmãos, o mundo está cada vez pior. E se há uma única coisa que a gente pode levar para o céu, são almas. Você não leva o dinheiro, não leva a casa, não leva o carro, não leva nada disso. Só leva almas. Por isso, meus irmãos, não se preocupem tanto. É bom se temos uma casa, é bom se temos um carro. Mas invista no reino. Invista no reino. Invista com os seus dons. Semeie no reino o fruto que Deus lhe deu. Em bondade, em perdão, em misericórdia. Estão comigo? Vamos ganhar almas. Essa igreja precisa estar cheia. As igrejas todas precisam ser cheias. Querido Pai, obrigado, Senhor. Nós sabemos que temos falhado em muitas áreas, Senhor. Certamente, esta é mais uma delas, Senhor. Mas nós queremos mesmo pedir, Deus, trabalhe em nós, Senhor. Nós queremos permanecer na videira, Senhor. Nós não queremos ser cortados da videira, Senhor. Nós queremos permanecer em Cristo. Queremos, Senhor, que Tu, como nosso Paizinho, nos ajudes, Senhor. Sim, sabemos, Senhor, que há momentos, Senhor, nos momentos da poda, Senhor, que nós temos que passar por vezes, Senhor. Senhor, são momentos doloridos, Senhor, mas que cada um de nós possa entender que temos que passar por isso para poder dar fruto, para poder crescer, ser maduros, Senhor. E sermos verdadeiros discípulos Teus, Senhor. Por isso ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a gente possa entender, Senhor, o que é espiritual do que não é, Senhor. Que a gente não haja confusão no nosso coração, Senhor. Senhor, sobre aquilo que é espiritual e sobre aquilo que é, Senhor, deste mundo, Senhor, ou mesmo do inimigo, Senhor. Que a gente entenda, Senhor Deus, o Teu amor, o Teu perdão, a Tua compaixão, a Tua bondade, Senhor, que é sem limites, Senhor, a Tua misericórdia que é nova a cada manhã, Senhor. Cada manhã, Senhor, Tu preocupas com cada um de nós, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Tu dizes que as Tuas misericórdias são novas a cada manhã, Senhor. Por isso que a cada manhã nós possamos mesmo sentir e saber que estamos conectados, Senhor. Conectados, Senhor Deus, à videira verdadeira e que Tu, Senhor, o Pai, o agricultor, cuidas de nós, Senhor. E que Tu velas por nós e Tu nos ajudas, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, não só hoje, mas sempre, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Queremos dar fruto. Queremos dar fruto, não pouco fruto, não um fruto. Queremos dar mais fruto, cada vez mais. Queremos multiplicar o fruto. E te pedimos, Senhor, isso sabemos que é só possível estando contigo. Por isso, Senhor, ajuda-nos, atrai-nos cada vez mais a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito. Atrai-nos, Senhor, a um relacionamento mais fundo, mais profundo contigo, Senhor. Um relacionamento mais profundo com a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus e para a Tua glória. E todos dizem amém, amém, amém. Se alguém precisar da oração, estamos aqui, amém. Se não, não se esqueçam, domingos cá estaremos. Orem uns pelos outros, irmãos. Não se esqueçam de orar uns pelos outros, pela igreja. Use o dom que Deus lhe deu. Use o fruto que Deus lhe deu. Orando, jejuando por os outros. Amém. Repartindo. Amém. Ligando, dando uma palavra de ânimo a alguém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Fiquem na bênção. Amém.